capítulo 5 do Credo das Assembleias de Deus, falando sobre as obras de Cristo. Amém? A introdução diz assim: as obras de Cristo constituem o centro da fé cristã. Tudo que cremos gira em torno da pessoa e da obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos que Jesus Cristo realizou uma obra completa e suficiente para a salvação de toda a humanidade. Neste estudo, trataremos da morte de Cristo, da sua morte vicária, expiação, ressurreição, ascensão e o valor eterno do seu sacrifício. Primeiro, a morte de Cristo, um ato voluntário e redentor. 1.1. A realidade da morte de Jesus. Jesus morreu fisicamente de forma dolorosa e pública, crucificado pelos romanos sob a acusação dos líderes religiosos judeus. Sua morte foi real e não simbólica. Ele entregou a sua vida com plena consciência e total voluntariedade. Texto-chave, João 10, 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo de mim vou a dar. 1.2. A morte como cumprimento das profecias. Sua morte estava prevista nas Escrituras, Isaías 53, Salmo 22. Tudo aconteceu segundo o plano soberano de Deus para a redenção, Atos 2:23, sendo este entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. 1.3. A morte como necessidade da justiça divina. Deus é justo e santo. O pecado separa o homem de Deus, Isaías 59:2. E o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Cristo morreu para satisfazer a justiça divina e oferecer reconciliação ao pecador. 2. A morte vicária de Cristo, substituição redentora. 2.1. O conceito de substituição. Vicário significa substituto. Jesus morreu em nosso lugar. Ele não tinha pecado, Hebreus 4:15, mas levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53, 5 a 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. 2.2. O sacrifício como pagamento. Cristo pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele sofreu o juízo que nos era devido. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Terceiro, a expiação, reconciliação com Deus pelo sangue de Cristo. 3.1. Conceito de expiação. A expiação significa cobrir o pecado, reconciliar o homem com Deus. No Antigo Testamento, isso era feito com sacrifício de animais. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Hebreus 9:12. Por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glória a Deus. 3.2. Efeitos da expiação. Perdão dos pecados. 1 João 1:7. Justificação. Romanos 5:1-9. Reconciliação. 2 Coríntios 5:18. Acesso ao Pai. Efésios 2:18. Paz com Deus. Romanos 5:1. Quarto, a ressurreição de Cristo. Vitória sobre a morte. 4.1. A ressurreição como prova de sua divindade. A ressurreição é selo divino de que Cristo é o Filho de Deus. Romanos 1:4. Declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. 4.2. A ressurreição como garantia da nossa salvação. Sem a ressurreição, a fé cristã seria inútil. 1 Coríntios 15:17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 4.3. A ressurreição como primícias. Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem. Sua ressurreição garante a nossa. 1 Coríntios 15, 20 e 22. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias. Quinto, a ascensão de Cristo, a exaltação e ministério celestial. 5.1. A ascensão corporal. Cristo subiu aos céus com o seu corpo glorificado. Isto mostra a aceitação de sua obra pelo Pai. Atos 1, 9 a 11. Foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. 5.2. A entronização de Cristo. Jesus está assentado à destra de Deus. Hebreus 1 e 3. Lugar de autoridade intercedendo por nós. Romanos 8:34. 5.3. Preparando lugar para os salvos. João 14, 2 a 3. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez. Só corrigindo aqui, não é e se eu for, é e quando eu for, ou quando for. Não tá esse artigo aqui de dúvida não. Se
Não, isso aqui foi um erro de tradução mesmo. Depois eu vou trazer um estudo para vocês explicando sobre isso aí. Voltando agora. O valor do sacrifício. Ponto 6. A eficácia e suficiência eterna. 6.1. Sacrifício único e suficiente. Ao contrário dos sacrifícios do Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo é único e eterno. Hebreus 10, 10 a 12. Oferecer um único sacrifício pelos pecados está assentado para sempre. 6.2. Redenção completa. Não há necessidade de outro mediador, outro sacrifício ou outra obra. Jesus é o único caminho. João 14, 6, Atos 4 12. 6.3. Aplicação pessoal. O sacrifício de Cristo é eficaz apenas para quem crê. A salvação é um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. E o acesso a ele se dá pela fé. 7. Aplicações práticas das obras de Cristo. Viva em gratidão por tão grande salvação. Hebreus 12, 28. Não confie em suas obras, mas descanse na suficiência da cruz. Efésios 2, 8 e 9. Anuncie a salvação a outros, pois o sacrifício é eficaz para todos que crerem. Romanos 10, 9 a 15. Aguarde com a esperança o retorno daquele que morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Tito 2, 13. Conclusão: as obras de Cristo são o fundamento da nossa fé. Sua morte vicária satisfez a justiça de Deus, sua expiação nos reconciliou com o Pai, sua ressurreição nos deu esperança viva e sua ascensão nos garante acesso contínuo a Deus e a certeza de sua volta. A suficiência do sacrifício de Cristo é a base da nossa salvação. Vivamos, pois, como quem foi alcançado por tão grande amor e sejamos fiéis até o fim, certos de que aquele que começou a boa obra a completará. Filipenses 1:6. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.